Olá, meus queridos, que bom aí podemos ter mais um dia aí do nosso propósito. Lembre-se, né? Acelerando o sobrenatural. Eu creio que grandes coisas iremos experimentar da parte de Deus. Seja fiel, né? Cumpra o seu voto, cumpra o seu propósito, né? De tirar um tempo com Deus nesses 21 dias, ouvir a palavra do Senhor, ser edificado, não é verdade? Mas também se aproximar do Senhor com jejum, contrição e quebrantamento de coração. É esse coração que o Senhor não resiste, você pode ter certeza. E eu creio, querido, que vai ser um divisor de água esses 21 dias aí que nós estamos tendo. Né? Seja fiel, grandes coisas você vai ver aí em nome de Jesus, querido. Mas antes de começar, eu quero fazer uma oração. Baixa a sua cabeça aí onde você está. Vamos nos preparar, não é verdade? Para estar ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Pai, nós queremos louvar, exaltar e engrandecer o teu santo nome. Queremos dizer, Paizinho, que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Senhor, esses 21 dias são justamente o nosso reconhecimento de que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. A nossa total inoperância. Sem o Senhor nós não conseguimos, Paizinho. Mas nós precisamos de Ti. Nós estamos aqui, Senhor, batendo a porta, Senhor, pedindo e dizendo, Senhor, se derrama sobre nós de forma sobrenatural. Pai, que cada um de nós venhamos a experimentar nesse tempo algo novo, algo da parte do Senhor que nós jamais venhamos a experimentar. Pai, que a Tua igreja, Senhor, a comunidade local, a comunidade Shalom, Senhor, venha experimentar de algo novo, né? Venha andar em santidade, venha se aproximar cada vez mais de Ti. É isso que nós pedimos e queremos. Fala ao mais profundo do nosso coração, Pai. Queremos repreender agora em nome de Jesus todo sono, Pai, todo engano, toda mentira do diabo, todo bloqueio na mente, Senhor, em nome de Jesus. Nos desbloqueia totalmente. Nós queremos agora, Pai, em nome de Jesus, levar o nosso pensamento cativo à vontade de Cristo, Paizinho. Coloque em nós um coração pronto a obedecer, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Então, é o nosso terceiro dia hoje, né? E hoje nós vamos estar falando a influência do povo do reino. Você tem que saber isso. O povo de Deus tem que ser a influência no mundo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, por isso que eu sou contra a igreja fechar por qualquer motivo. Porque a igreja é o único reduto de paz para o mundo decaído, para esse mundo decaído ainda. Então, nós temos que ser esse. E o povo do reino, né? A igreja de Jesus Cristo, os vencedores, tem que ser influência mesmo nesse mundo. E eu quero estar lendo com você Mateus 5, do 13 ao 16, né? Abra sua Bíblia, o seu aplicativo, né? Preste atenção aí, vamos estar lendo juntos aí? Amém? Olha só o que fala lá. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Olha só, querido, Jesus iniciou o Sermão do Monte, né, falando da natureza do povo do reino. Então, passou a tratar da influência desse povo sobre o mundo. Para mostrar o poder da influência do crente, querido, Jesus usou duas analogias. Primeiro, né, o sal e a luz. O sal, querido, aponta para o caráter interior e a luz para a conduta exterior. Né? E eu quero estar começando a falar justamente, né, sobre o sal da terra. O primeiro ponto a ser falado aqui, o sal da terra. Somente será sal da terra aquele que possuir as 9 características mencionadas nas bem-aventuranças. Lembra, querido?
nós não agimos na nossa força e no nosso poder. Você age na unção do Espírito. Você é capacitado por Deus para colocar tudo aquilo lá, todas as bem-aventuranças em prática, né? É o Espírito Santo vivendo através de você. Por isso que o nosso esforço é entrar no Senhor, é viver no Espírito, não é verdade? E quem não tem, querido, quem não as tem, quem não tem aquelas 9 bem-aventuranças lá, não pode ser salvo, pois não consegue exercer influência alguma, nem tem poder algum em sua vida. Né? Mas uma vez que essas características se manifestem, então podemos ser o sal da terra. Olha só que coisa tremenda. É deixar se manifestar nas nossas vidas através do Espírito Santo. O sal aponta para o nosso caráter e possui características bem específicas, as quais Jesus usou para nos ensinar. Né? Olha só, o Senhor fez analogia com o sal porque, baseado na experiência, podemos dizer que o sal tem pelo menos 5 características. Olha só, e é dessas características que nós vamos estar usando, né? Falando agora. Olha só, ele dá sabor, o sal dá sabor. Em primeiro lugar, o sal tem a função de dar sabor à comida. Conforme o ensino de Jesus, nós, querido, os cristãos, né, damos sabor a este mundo. O mundo está perdido, está sem sabor, está nada. E a igreja está ali justamente para trazer sabor ao mundo, querido. Quando a igreja está manifestando, né, a natureza santa do reino, ela empresta seu sabor para tornar esse mundo mais agradável, querido. Olha só o poder, querido. Olha só o que nós somos comissionados para trazer sabor ao mundo. O mundo não dita como a igreja deve viver, mas a igreja deve ditar ao mundo como o mundo deve viver. Olha só, mas se nosso comportamento, querido, for igual daqueles que estão lá fora, não fará diferença. Não é verdade? Não vai fazer diferença alguma. Se nós nos comportarmos como o mundo se comporta, se o mundo ditar as regras para nós, querido, que diferença nós vamos fazer? Não se trata de tentar dar sabor contando piadas e nada tem a ver com falsa alegria, querido. É isso. Eu vou dizer uma coisa, tem tanto cristão, sabe, que ele quer fazer as coisas igual ao mundo para dizer, não, eu sou igual, para ser aceito, ou para... Não, querido. Eu vou dizer uma coisa, princípios não se negociam. Nós temos que ter os nossos valores e os nossos valores bem expressos através da nossa vida. Nós não negociamos, não é verdade? Aonde chegamos, querido, essa vida se manifesta e o ambiente muda completamente. Quando a vida e o povo de Deus se aproxima das outras pessoas, elas percebem a nossa presença, né? E a nossa presença muda o ambiente ao nosso redor, querido. Olha que coisa tremenda. Querido, você chegou no ambiente, ele pode estar na maior das trevas, pode estar carregado, pode estar tudo, mas Deus age através da minha vida e da sua vida. Deus muda aquele ambiente, Deus transforma aquele ambiente de trevas em luz. O ato de salgar não é feito individualmente. Deus nunca planejou isso, querido. Seu propósito é coletivo. A igreja como corpo, manifestando um grande poder de influência. Jesus disse, olha só o que Jesus disse, vós sois o sal da terra. Não foi vós sois os sais, né? Um monte de sal. Não, vós sois é plural. Mas o sal é singular, querido. Portanto, concluímos que o trabalho não é feito um por um, mas nós, entenda isso, é nós, juntos e em unidade, não é verdade? Olha só, reunidos na comunhão e vínculos em amor. Né? Possuímos o poder de ser sal, o poder de fazer diferença e de dar sabor à vida das pessoas. Querido, eu vou dizer uma coisa, tem gente que pensa,
não, a minha família está tudo certo, então eu estou fazendo tudo certo. Não, nós temos que estar envolvidos, querido, com os outros irmãos, sendo sal junto com a igreja de Jesus Cristo. Uma pessoa sozinha não dá sabor, mas quando nos reunimos, as pessoas chegam e sentem um sabor diferente entre nós. Quando a igreja se reúne, o sal se manifesta dando sabor para quem se aproxima e se mistura ali. Contudo, querido, esse sabor só poderá ser percebido na comunhão, no relacionamento e no ambiente. Querido, eu tenho visto nesses dias como o diabo tem se levantado na vida dos irmãos para tirarem eles do relacionamento e da comunhão. Por quê? Porque uma igreja unida, reunida, querido, é o poder de Deus manifesto sobre a terra. É nós sendo sal e luz desse mundo. E é por isso que o diabo se levanta com tanta força, querendo impedir que a igreja se reúna. Olha só, B, querido, ela também produz sede. Em segundo lugar, o sal nos leva a ter sede. Basta observar como uma comida salgada nos dá sede. Lembro-me de um comercial de refrigerante, querido, olha só, né, que mostrava um homem que vinha caminhando no deserto e se aproximava de um bar com a aparência e expressão de alguém que estava morrendo de sede, estava com muita sede, né? Porém, em vez de pedir água, ele pedia batata frita para provocar ainda mais a sede. E olha só, ele mastigava aquela batata com a boca seca, né, dando já a aparência, né? E o objetivo do comercial era de fato provocar uma sensação de sede em quem via a cena, mas trazia muito bem o que significava sentir sede. Olha só, quando manifestamos a natureza das bem-aventuranças, queridos, olha só, as pessoas que estão próximas a nós começarão a sentir anseio e sede por conhecer o Senhor. Olha que coisa tremenda. Além disso, pessoas sedentas e famintas parecem nos contagiar. Assim, aqueles que têm fome e sede de justiça, inevitavelmente contagiarão outros com a sua fome e sede. Quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela atrai, querido, atrai as pessoas a Deus. A igreja precisa ser diferenciada, querido. A igreja precisa ser separada. Isso é ser santo, querido, é ser separado. A sede é uma experiência básica da vida, querido. E o propósito do sal deve ser despertar a sede por Deus nas pessoas. Normalmente as pessoas nem pensam em Deus, mas um belo dia algumas decidem participar de uma reunião conosco. Olha que coisa gloriosa. Então, ouvindo o louvor, ouvindo a palavra e sentindo o ambiente, são despertadas e sentem uma grande sede de Deus. Só o fato de estarem na reunião as expõe ao desejo por algo celestial. Que coisa maravilhosa, querido, olha só. E assim começam a ter um forte interesse por Deus. Isso é o sal salgando e provocando sede pelo Senhor. Podemos ver o sal atuando quando pessoas se envolvem conosco e são influenciadas a beberem da preciosa água do Espírito, queridos. Só bebe da água viva quem tem sede, e é o sal quem desempenha a função de gerar sede. As pessoas não querem meramente mudar de religião, mas se sentirem sede, perceberão sua necessidade de Deus. Elas precisam ter sede, querido, e vão ver que elas têm sede desse Deus Todo-Poderoso. O que precisamos é de crentes cheios do Espírito Santo, que simplesmente sejam sal na boca das pessoas, levando a sentirem sede de Deus, querido. Precisamos ser cheios do Espírito. E como é ser cheio do Espírito? Querido, andando em comunhão, relacionamento com Ele. C, querido, preserva da deteriorização, querido. Olha só, deterioração, o sal preserva. Em terceiro lugar, a função do sal é preservar da deterioração, é impedir o apodrecimento. O sal foi colocado no mundo para impedir que ele se deteriore, querido.
o mundo, a igreja está ali, que é o sal do mundo, para impedir que o mundo se deteriore. Olha só, estamos aqui para impedir que esse mundo apodreça de vez, querido. Você está vendo a responsabilidade que nós como igreja temos? Olha só, mas como eu vivo dizendo, não é na minha força e na sua força, é na força do Espírito que já está em mim e em você, querido. É isso que nós temos que entender. Essa é a nossa função. A carne, querido, não é culpada por apodrecer. Por isso jamais devemos condenar o mundo lá fora, querido. O mundo jaz no maligno, entenda isso. O mundo jaz no maligno, nós não condenamos, o mundo é o mundo. Mas nós como igreja precisamos ser diferentes. O Todo-Poderoso mora em mim, mora em você, querido. Temos que entender a diferença que nós vamos fazer não é na nossa força, mas na força de Deus, do Deus que vive em mim e em você. Olha só, é normal esperar que a carne exposta ao sol, querido, e as impurezas venham a apodrecer. As estruturas sociais vão se deteriorando a cada dia. Olha só o que a gente está vendo, as famílias se deteriorando, tudo de mal a pior, querido. Movimento LGBT, feminista, querido, a educação está um caos. Não é verdade? E isso é normal, é o mundo, nós temos que entender isso. Mas eu e você, como igreja, temos o poder, querido. O poder já está em nós. Não é verdade? O Espírito de Deus em nós, de fazer a diferença, nós estando nesses meios, não é verdade? Por essa razão, nossa função e propósito nunca deve ser condenar e julgar. Enquanto o sal da terra estiver aqui, haverá esperança de vida para quem está no mundo. Olha só, se a sociedade, querido, está corrompida e apodrecida, o primeiro motivo é a presença de pouco sal. Não podemos culpar a carne por apodrecer. Deus colocou o sal no mundo, mas se ela está apodrecendo, talvez o problema esteja no sal, está na igreja, que tem se deixado misturar, não é verdade? Olha só, nos dias de Jesus o sal era o único meio de preservar a comida. E hoje, se o mundo está apodrecendo, em grande parte a responsabilidade é da igreja, que não está salgando. Mais uma vez, não podemos pensar no sal individualmente, não é uma pessoa, é o coletivo, é a igreja, mas corporativamente nós temos que pensar. Perdemos nossa expressão e relevância quando buscamos uma espiritualidade individualista, que é uma das atitudes mais destrutivas dentro da igreja, entenda isso. Essa atitude individualista, ela é destrutiva dentro da igreja. Né? A vida cristã não pode existir de maneira isolada e solitária. A melhor definição para a solidão é não ter propósito. Pessoas que andam sem propósito, andam em solidão. É arrogante desprezar a todos, colocando-se como muito bom para ser colocado junto de alguém. Olha só que triste isso. A vida cristã genuína somente pode ser vivida em comunidade através dos relacionamentos. Desculpa, querido, eu não estou aqui para ofender ninguém, mas só tem como viver vida cristã através dos relacionamentos. Deus quer te tirar da sua caixa, querido. Há pessoas que se equivocam e pensam que viverão para Deus isoladas em um quarto, sem ter contato com ninguém. Alguns crentes presumem que serão mais consagrados se não tiverem contato com outras pessoas. Acham que crescer em Deus e se trancar é se isolar e não ter comunhão com mais ninguém. Que terrível engano! Não conversam e nem dirigem a palavra aos outros, pois imaginam que se mantiverem esse contato, perderão a unção. Isso é espiritualidade individualista. Essa é a espiritualidade do monge trancafiado no mosteiro, querido. Olha só, é simplesmente um sal que foi guardado e privado de salgar. Olha só, é um sal que não serve para nada, não está sendo usado. A verdadeira espiritualidade é do corpo, não do membro. Não se pode dizer, queridos, que o corpo está saudável quando um dos membros está doente. Olha só, pois a saúde é sempre algo do corpo completo. Como dizem os filósofos, ela é holística, né? Um sistema completo.
Quando dizemos que estamos bem, não nos referimos a um membro isoladamente, mas a todo o corpo. E quando um só membro está mal, dizemos que estamos doentes ou passamos mal. Pois se um dos membros está doente, todo o corpo sofre. Pensar na espiritualidade, querido, de maneira individual é um grande mal. Eu estou bem, mas a igreja está mal. Essa individualidade é um câncer terrível que destrói a igreja. O câncer é diferente do vírus. Os vírus são as setas enviadas pelo diabo. E se usarmos o escudo da fé, não precisaremos temê-los, né? Assim é o vírus. O problema, querido, do câncer é que ele não tem uma causa externa. Ele se constitui de células preocupadas apenas consigo mesmas. Tão egoístas, que sugam todos os nutrientes para si mesmas. O resultado é que se transforma em um grande tumor que não para de crescer até destruir todo o corpo. Esse câncer é a célula individualista. Olha só, não podemos andar sozinho, querido. Primeiro, sozinhos somos alvos fáceis para o diabo, querido. Não é verdade? E o diabo vai minando, vai fazendo, querido, e às vezes nós vamos contaminando outros dentro da igreja. Dentro de uma igreja ou comunidade, querido, podem existir alguns tipos de câncer. Essa doença se desenvolve quando pensamos que nossa espiritualidade não tem nada a ver com a espiritualidade do outro. Contudo, se fazemos parte de uma igreja doente, também estamos doentes. Não tem sentido alguém dizer que está bem se sua igreja vai mal. Se de alguma forma um membro está bem e sua igreja vai mal, então ele é o câncer. Olha só que coisa, querido. Se nossa igreja não está bem, devemos dizer que não estamos bem, porque nossa igreja está mal. Se a igreja não está manifestando vida e não a graça fluindo, querido, então precisamos urgentemente buscar a Deus. Alguém com essa atitude é uma pessoa que cresceu e aprendeu que estar bem ou mal não é uma questão individual isolada. Não é? Olha só, nenhum membro está bem ou mal isoladamente. Se um membro não está bem, então todo o corpo sente, querido. Vivemos numa sociedade hoje completamente individualista, onde basta olhar os muros altos ao redor das casas para ver como é possível uma pessoa viver sem manter contato algum com os vizinhos. Principalmente, querido, a nossa cultura aqui é cada um por si. Não tem, eu vou me dar bem, eu vou fazer, eu não estou nem aí para ninguém. Mas nós, como igreja, não vivemos a cultura que estamos inseridos. Nós vivemos a cultura do reino de Deus. Amém? Essa mesma mentalidade se reflete no meio cristão, no qual há pessoas que preferem pensar na igreja como lugar onde o que importa é somente eu e Deus e nada mais. Para elas, talvez nem fosse necessário nos reunirmos, pois poderíamos fazer tudo sozinhos, mas não é assim. Precisamos uns dos outros. A verdadeira espiritualidade é exercida em grupo, em comunidade, pois somos a igreja, o corpo de Cristo, querido. Essa é a razão de sermos uma igreja em células. É por isso que a gente bate tanto, querido, relacionamento. É por isso que a gente tem a igreja em célula. Não escolhemos essa forma para crescermos numericamente. Ah, não, essa é a fórmula para a gente crescer. Não, querido, não é só isso. Mas por entendermos que a verdadeira espiritualidade implica em relacionamentos consistentes, nos quais existem prestação de contas, vínculos e funcionalidade, ao lado de pessoas escolhidas e também amadas por Deus, querido. Para estarmos bem, querido, nosso grupo também precisa estar bem. Gosto da visão de células, queridos, porque ela dá uma percepção clara do corpo. Célula é uma terminologia da biologia e anatomia e dá um entendimento claro de um vínculo. No entanto, na célula, querido, não podemos ser o sal da terra de maneira eficiente. Olha só, nela somos apenas sal dentro do saleiro. O lugar de ser sal é lá
fora, é no mundo, é no meu emprego, é na faculdade, querido, é com os meus vizinhos, é com as pessoas que estão ao meu redor. Também ninguém é sal sozinho, pois um só grão de sal não produz efeito algum. O sal é corporativo e orgânico. Nós também somos um organismo e, como igreja, vamos salgar e impedir que a sociedade se degenere totalmente, querido. Enquanto estivermos aqui, querido, como igreja, o mundo não vai apodrecer, mas depois de sermos arrebatados, ele certamente se deteriorará completamente. Certamente, a presença do sal tem impedido a manifestação do anticristo. Crentes vencedores são o sal da terra. São eles que impedem que a podridão dos germes do inferno venha comer a sociedade. 2 Tessalonicenses 2,6 fala: e agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. Olha só, querido. Querido, o sal também arde quando colocado sobre a ferida. Vimos que o sal é para dar sabor, despertar sede e preservar da deterioração. Mas há ainda uma quarta função. O sal causa ardência. Quando colocado numa ferida, ele gera um ardor insuportável, mas pode levar à cura. Olha só, querido, vocês estão entendendo? O nosso papel como igreja, de levar cura para o mundo também. Nós, querido, que somos igreja, temos a grande tarefa de passar o sal na ferida do mundo. O que é passar o sal? É evangelizar. E eu vou te dizer, e evangelizar nem sempre é uma festa. Aqueles a quem estamos evangelizando nem sempre vão sorrir para nós. Na verdade, às vezes vão chorar, mas é necessário passar o sal da palavra, querido, o sal da verdade, o sal do evangelho, pois para ser curada a ferida do pecado, precisa receber o sal da palavra sobre ela. Olha só que poder que nós temos, o poder da palavra que traz cura, que limpa o pecado, querido. Quando o evangelho é verdadeiramente pregado, o sal arde. Assim, se quisermos pregar o evangelho para as pessoas, teremos de esfregar o sal em suas feridas para haver cura pelo arrependimento, querido. Olha só, é aquela coisa, a gente passa o sal e estende a mão para ajudar a pessoa. Não é apontar o defeito dela, não é julgá-la, querido, é estender a mão para ela, confrontá-la sim com o evangelho, mas estender a mão pronto a ajudá-la também. Quando alguém ferido recebe o sal justamente na carne exposta, um ato reflexo de revidar com aspereza e revolta pode acontecer. Não é verdade? Mas não devemos desanimar. Ainda que as pessoas não entendam, é para o bem delas que passamos sal da palavra que cura a ferida do pecado, querido. Estamos limpando e higienizando, querido, a infecção espiritual que está matando a pessoa. O sal, querido, é para arder e o verdadeiro evangelho sempre arde e incomoda. Por isso, precisamos arder na sociedade, com todas as suas feridas. A sociedade precisa perceber a presença da igreja como sal. Caso contrário, querido, a igreja terá perdido completamente sua função e somente servirá para ser pisada pelos homens. Querido, se a igreja estiver contaminada pelo mundo, ela não vai fazer diferença. Nós precisamos ser aquele que anda contra a maré. Não adianta andar contra a maré. O mundo está indo por esse caminho e nós estamos indo em caminho oposto. O mundo está dizendo, querido, que não celebramos mais Dia dos Pais, Dia das Mães. Nós precisamos continuar preservando os valores da família. Né? Não celebram mais Dia dos Pais, Dia das Mães, mas celebram o Halloween. E os pais aceitando. Misericórdia, querido. Muitos filhos de crente indo fantasiados ainda para esses dias. Nós precisamos nos levantar e dizer não. Não para esse sistema diabólico, querido. Precisamos ser o sal no mundo. Querido,
é o sinal da aliança, o sal também é o sinal da aliança. Olha só o que fala Levítico 2,13. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. No Velho Testamento, querido, todo o povo vinha trazer ofertas a Deus e uma delas era a de manjares, que envolvia o prazer de conhecer e ter comunhão com Deus. Está entendendo? Essa oferta era justamente para a gente saber, envolvia, né, o prazer de conhecer e ter comunhão com Deus. Essa oferta se relacionava especificamente com a gratidão e a adoração. O nome manjar, querido, aponta para algo apetitoso que promove muito prazer. Ela era uma oferta de comunhão com Deus e não podia ser oferecida sem a presença do sal. A palavra de Deus, querido, também diz que no perfume e no incenso usados no tabernáculo deveria haver sal. No incenso, que simboliza a oração, ele era o ingrediente que não podia faltar. Isso certamente nos mostra a necessidade de nos achegarmos a Deus com sede de sua presença. A intimidade da aliança é reservada para aqueles que têm fome e sede do Senhor, querido. Há uma relação íntima entre a aliança com o Senhor e ser o sal da terra. Nesse caso, é verdadeiro dizer que teremos tudo de Deus quando Ele tiver tudo de nós, querido. Quando Deus tem tudo de nós, então podemos desfrutar da aliança que é ter tudo de Deus. Querido, queres viver vida plena, vida abundante, novidade de vida? Entrega tudo para Deus. Confia nele e o mais ele fará. Você pode ter certeza. 2, querido, o sal pode perder o sabor. Olha só, presta atenção. Mas Jesus diz no versículo 13 que o sal pode perder o sabor. A eficácia do sal tem uma condição: conservar sua salinidade. O sal, querido, ele é um elemento químico, o cloreto de sódio, que na realidade nunca perde a sua propriedade salina. Olha só, nunca deixa de ser sal, nunca perde o sabor, porque ele é estável. Mas, querido, olha só, existe um mas aqui, ele, pode ser misturado a outras substâncias impuras, tornando-se então inútil e olha só, e muitas vezes até perigoso. Não é verdade? Olha só, precisamos entender o que Jesus quis dizer com o fato do sal perder o sabor. Preste atenção. Na verdade, querido, o sal pode perder sua propriedade e utilidade, tornando-se até perigoso quando é misturado a outras substâncias. Quando misturado com outro elemento químico, ele pode se transformar num veneno mortífero. Daí o Senhor diz que nesse caso ele não serve para mais nada. Portanto, o que faz o sal perder o sabor é a mistura. Estão entendendo? Olha só, a mistura, querido, nos fala daquela diferença peculiar que existe entre nós e o mundo, entre os nossos valores e os valores do mundo, entre o nosso comportamento e o comportamento do mundo. Quando essa diferença desaparece, perdemos o sabor. Se a fronteira que separa as coisas de Deus das coisas do mundo não estão bem definida, nos tornamos o sal que perdeu o sabor. Se não há diferença clara entre a igreja e o mundo, então somos o sal que está perdendo o sabor. Querido, não faça nada para ser aceito pelas pessoas do mundo. Não, eu vou fazer isso, eu vou discutir valores e tal, não vou preservar aquilo. Não, querido, não, você tem que manter. A palavra de Deus diz que nós não podemos permanecer na roda dos escarnecedores, querido. É isso que nós temos que ter. Como você tem se comportado, não é verdade? Você fica naquele ambiente onde as pessoas ficam contando piadinha suja, pornográfica, e você fica rindo no meio delas. Isso é o sal que perdeu o sabor, querido. Você fica negociando para agradar A, B, C e D. Isso é o sal que perdeu o sabor, querido.
Não podemos ser assim. Temos sido, querido, advertidos com uma verdade muito séria. O mundo tem se tornado tão igrejeiro e a igreja tem se tornado tão mundana que em muitos casos é difícil fazer a distinção entre os dois. Para fazer a distinção, nós precisamos ser o sal verdadeiro, aquele que muda, aquele que traz sabor mesmo ao mundo. Olha só o que fala 2 Coríntios 6, do 14 ao 16. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só, nessa passagem, queridos, Paulo faz uma distinção clara e nos exorta a estabelecer uma separação nítida do mundo e seus costumes. Devemos ser pessoas nitidamente reconhecidas como alguém que serve a Deus. Não se trata de ser alguém que apenas se veste diferente. Não, isso não muda nada. Não é verdade? Que pode ter um cabelo ou roupa diferente, mas ainda ter um coração perverso. Não é verdade? Olha só, nós seremos reconhecidos como discípulos se amarmos uns aos outros e não meramente por cabelo diferente. Portanto, querido, não é uma questão exterior, e sim de coração. As questões fundamentais em Deus devem envolver nossos padrões e valores de pensamento e nosso estilo de vida. Olha só, por causa do meu coração, o meu estilo de vida muda. Se aquilo que fazemos em nada difere do que o mundo faz, então somos um sal que perdeu o sabor. Se a nossa vida não tem diferença da vida das pessoas do mundo, somos o sal sem propósito, querido. Se estivermos frios e vazios da vida do Espírito, somos inúteis para Deus. Se estivermos em busca do que os mundanos estão buscando, então nos tornamos um deles. As pessoas no mundo só estão atrás do dinheiro. E se nós também estivermos em busca disto, é porque somos exatamente como eles. No mundo, o lema é cada um por si e Deus por todos. E se praticarmos a mesma coisa, então nos transformaremos no sal imprestável, querido. Olha só, quando nossa mentalidade é igreja, negócios à parte, novamente nos tornamos iguais ao mundo, e se não houver arrependimento em nossa vida, querido, o fim é sermos pisados. Se ainda estamos competindo para ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, né? Não há diferença entre nós e as pessoas do mundo, querido. Se não andarmos em mansidão, não temos fome e sede de justiça, não possuímos um desejo de ver o mover de Deus, não somos pacificadores, então somos um sal que perdeu o sabor. Perder o sabor não significa perder a salvação ou afastar-se do Senhor, mas perder a diferença peculiar com o mundo, querido. É perder de viver mesmo aquilo que Deus tem planejado para cada um de nós. Na verdade, nunca deixaremos de ser sal. Se formos salvos, é impossível deixarmos de ser filhos de Deus, mas o fato de sermos salvos, querido, não significa que não haverá problemas com a nossa vida. Olha só, a salvação não garante imunidade da disciplina de Deus, querido. Somos o sal e não deixaremos de sê-lo ao perder o sabor. Mas, querido, seremos um sal misturado, mundano, a respeito do qual o Senhor diz que para mais nada presta, entendeu? Não presta para mais nada, senão para ser pisado pelos homens. Olha só Lucas 17:32, lembrem-se da mulher de Jó, olha só, mas a mulher de Jó olhou para trás e se transformou numa coluna do sal, está lá em Gênesis 19:26 isso, querido. Houve apenas uma mulher na Bíblia da qual Jesus mandou que nós lembrássemos, a mulher de Ló, cuja história todos nós certamente conhecemos, não é verdade? Quando ele estava saindo lá, eu vou falar aqui
antes de destruir Sodoma e Gomorra, quando o anjo estava tirando de lá a família de Ló, no meio do caminho, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal, querido. O sal que perdeu o sabor, e como essa mulher que virou apenas uma estátua de sal. Olha só, olhar para trás e pensar, querido, olha só, viver em Sodoma era tão bom. Ai, como era bom as coisas do mundo. Ai, como eu estou perdendo. Que terrível engano. E sabe qual é o problema dessas pessoas que falam isso, querido? É que elas nunca experimentaram realmente uma vida com Deus. Nunca. Sempre foram superficiais, rasas, nunca se entregaram integralmente, nunca se entregaram totalmente, nunca experimentaram e daí sente saudade da vida lá fora, querido. São rasas, não vivem no mundo e não vivem dentro da igreja e perdem, aí ficam com saudade. São sal que perdeu o sabor, queridos. Olha só, como eu gostava das empresas, do trabalho e do lazer, como era bom o shopping center lá de Sodoma. Sentem saudade das coisas do mundo, querido. Mas por quê? Porque sempre viveram na superficialidade. Temos que mergulhar no rio de Deus, querido, e experimentar tudo daquilo que Deus tem para nós. O sal misturado não serve para nada, nem para Deus, nem para o mundo. Esse sal é desprezado, é impuro, querido. É o famoso crente morno que pode ser vomitado por Deus a qualquer momento. Ele não desfruta realmente dos prazeres do mundo e também não desfruta da glória que há na casa de Deus. Ele fica no meio do caminho. Não tem sabor, não serve para nada, porque ninguém coloca uma estátua de sal na comida, querido. Olha só, está ali. Estátua de sal é somente uma curiosidade. A pessoa olha, tal, para que serve aquilo ali? Para nada. Quando perdemos o sabor, não servimos para mais nada, nem para Deus, nem para o mundo. Ficamos a meio caminho, como a mulher de Ló, que não morreu em Sodoma, nem desfrutou do pleno livramento do Senhor. Olha só, Lucas 14, 34, 35 fala: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. Olha só, querido, que coisa. Está ali, não serve para mais nada. Vive um frustrado, querido. É isso que as pessoas que não se entregam, que não vivem integralmente para o Senhor, vivem frustradas. Momentos de alegria, momentos de felicidade. Vão para o mundo, experimentam um pouco de felicidade, daqui a pouco se cansam, ficam tristes, voltam e vivem essa superficialidade. Mas Deus te chama a um compromisso total, querido, a se entregar totalmente, a deixar Ele viver através da sua vida. E você aí sim viverá essa vida plena e abundante que Ele tem preparado. Ele quer isso para nós. Você tem que entender, Ele quer que nós vivamos vida plena, vida abundante, novidade de vida. Mas tem um jeito para isso. É viver integralmente para o Senhor. Esse texto, querido, mostra que o destino do sal misturado é ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha só, ser lançado fora demonstra tribulação e tratamento, mas também aponta para ser deixado de fora do reino dos céus. Não vai reinar com Cristo, querido. Vai ficar na grande tribulação. Olha só. Querido, Deus te chamou para ser um vencedor e isso não é uma utopia, é possível, porque o Todo-Poderoso mora em mim, mora em você. Isso está lá em Lucas 14:35, querido. Olha só, ser pisado pelos homens é ser tratado como poeira inútil. Portanto, essa passagem deixa claro que quando Jesus vier para reinar, esse cristão será desqualificado, querido, pois foi alguém que não manifestou o padrão nem o caráter das bem-aventuranças de um cidadão que é genuinamente do reino do céu. Será deixado de fora e não reinará com Cristo, ficará muito longe de Deus, querido. Eu anseio por ver o meu Senhor, por ficar muito perto dele. É por isso, querido, que eu sei que toda a minha vida aqui não se compara àquilo que Ele tem preparado para mim. Mas mesmo assim, mesmo que os meus olhos estejam fitos na eternidade, o meu alvo é Cristo, o meu alvo é as coisas eternas. Querido, Deus me abençoa aqui. Aqui eu já vivo a plenitude de Deus, querido.
Olha só que coisa tremenda. Eu tenho uma coisa que todo aquele que tem a Cristo já vive a paz que excede todo entendimento. A vida com Deus não nos exime, querido, não nos livra das aflições e lutas desse mundo. Só que é o seguinte, independente das lutas e aflições, nós temos a paz que excede todo entendimento. Vale a pena servir ao Senhor. Ele nos promete uma eternidade, aonde não teremos mais aflições, dores, mais nada, mas nós já podemos atrair o reino de Deus aqui na terra. Muitos perguntam, querido, olha só, onde essa pessoa deixada, ela vai ficar, né? Onde ficará? Mas não se trata de um local físico. Não devemos pensar no milênio como uma questão meramente geográfica, pois o que terá valor verdadeiro será a questão da posição e da honra. Olha só, alguns serão honrados, outros não. Alguns vão ser honrados, outros serão disciplinados. E é isso que as pessoas estão caindo num grande engano. Querido, a salvação é a porta de entrada. As pessoas não estão preocupadas, estão com medo do diabo. Querido, eu vou dizer uma coisa para você, você não deve temer o diabo. Nós temos que ter temor a Deus, esse sim, querido. A palavra de Deus diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós seremos disciplinados pelo Senhor, querido. Olha só, acorde. Você é salvo, amém, glória a Deus por isso. Mas eu digo, viva a vida como um vencedor. Alguns crentes serão elogiados e outros repreendidos publicamente. Alguns ganharão posição de reconhecimento e reinarão com o Senhor. Outros serão disciplinados. Não devemos nos preocupar com o local geográfico, mas em receber um elogio da boca do Pai. Querido, aquele dia, anseio em chegar diante do meu Pai e dizer, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Entra para a alegria do teu Senhor. Glórias a Deus, querido. Esse é o meu Pai e é isso que Ele anseia para mim e para você. Você pode ter certeza disso. Naquele dia, querido, Deus elogiará apenas o sal que for bom, o que salga, que desperta a sede, que dá sabor, que impede a deterioração, querido, e que arde, o sal da aliança do Senhor. Esse sal tem um valor precioso, pois cumpre sempre o propósito de Deus. Os homens que são esse sal sempre expressarão a Deus e glorificarão o seu nome. Terceiro, querido, a luz do mundo. Enquanto o sal tem principalmente uma ação negativa de matar os germes e preservar da corrupção, a luz tem função positiva de iluminar e dissipar as trevas, querido. Olha só, assim Jesus ele chama seus discípulos para exercerem uma influência dupla no mundo. Como sal, devemos impedir a propagação do mal e como luz, promover a propagação da verdade, da beleza e da bondade. O mundo, querido, jaz nas trevas e o Senhor, sendo a luz do mundo, nos enviou para também sermos luz. A ilustração que o Senhor usou foi de uma cidade sobre um monte. Olha só, não é uma questão de ser luz individualmente, a mesma coisa do sal, mas de cada igreja ser uma cidade sobre o monte. Só podemos verdadeiramente ser luz se estivermos unidos e vinculados como igreja. Queridos, assim como ao falar do sal, a palavra do Senhor nesse texto não foi para pessoas individualmente, mas para a igreja enquanto corpo. Nenhum de nós pode ser sal ou luz adequadamente sozinhos, querido. Ele disse, vós sois a luz do mundo, e não vós sois as luzes do mundo. Como já foi mencionado, querido, toda espiritualidade individualista é um câncer. O maior perigo para a igreja não são os vírus lançados pelo maligno, mas os cânceres, querido, produzidos entre nós mesmos. Olha só, o câncer são células do corpo que se importam apenas consigo e vivem em função de destruírem as células normais. Assim, a verdadeira espiritualidade não é uma questão individualista, mas do corpo. Lembre-se disso. Assim, a verdadeira, querido, espiritualidade
é viver corpo de Cristo, querido. É viver o coletivo, é viver relacionamento. Por isso que nós somos chamados constantemente a viver isso. Não dizemos apenas que nossos ouvidos são saudáveis ou que nossos olhos são bons. A saúde é uma questão que envolve todo o corpo. Se nos separarmos da igreja local ou participarmos de uma igreja doente, não poderemos ser sal e luz do mundo, querido, apropriadamente. Olha só, quando pensamos na analogia da luz, precisamos ter em mente 3 características básicas da luz. A luz dissipa as trevas, a luz é direção e rumo, a luz representa a lucidez, clareza e esclarecimento. Querido, quarto, olha só, a luz pode ser escondida. Assim como o sal pode perder o sabor e deixar de salgar, a luz também pode ser escondida e perder sua utilidade. O Senhor Jesus mostrou que existem 4 situações em que a nossa luz pode ser escondida. Querido, a luz pode ser escondida debaixo da vasilha. Está lá em Mateus 5, 14 e 15, que diz assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Essa vasilha, querido, era uma espécie de cesto usado para guardar grãos. A vasilha, portanto, está relacionada com a comida e o sustento do dia a dia. Esconder a luz debaixo da vasilha, querido, significa que estamos embriagados com as necessidades físicas e ansiosos quanto ao nosso sustento. É a preocupação do dia a dia, querido. É isso que às vezes tem tirado. Isso é esconder a luz. Querido, a nossa vida hoje está na mão do Senhor. Ele sabe tudo o que nós precisamos e é a Ele que nós recorremos. Como fonte de suprimento. É Ele quem supre todas as nossas necessidades. É Ele quem nos dá força. É Ele quem nos dá o que necessitamos, querido, para termos o que precisamos. B, querido, a luz pode ser escondida debaixo da cama. Olha só o que fala Marcos 4, 21. E ele lhes diz, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Querido, naturalmente, a cama nos fala de 2 coisas nos pontos da ociosidade e sensualidade. Olha só, essas 2 coisas são os nossos piores inimigos. O conforto, né? E a sensualidade, prostituição e tantas outras coisas, tá entendendo? Quando nos envolvemos com elas, não podemos resplandecer apropriadamente. C, querido, a luz pode ser escondida debaixo do jarro. Já estamos caminhando para o final, querido. Olha só, Lucas 8,16 fala assim, ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado de modo que os que entram possam ver a luz. Lucas 8,16. O jarro nos fala das vaidades e cuidados da vida. Muitas vezes, querido, estamos mais preocupados com a aparência exterior em detrimento do coração. Querido, a nossa preocupação tem que ser com o nosso coração. Como anda o seu coração? O que tem lhe tirado o sono e a paz, querido? As coisas dessa vida, desse mundo, a preocupação do que os outros vão pensar de você? Cuide. D. A luz pode ser colocada num lugar escondido. Está lá em Lucas 11:33, querido, diz assim, Lucas 11:33. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. O lugar escondido nos fala do medo e da timidez para testemunhar do Senhor. Querido, não podemos ter medo. Temos que mostrar quem realmente somos, querido. Declarar ao mundo, querido, isso mesmo, eu pertenço ao Senhor e não me envergonho disso. Nós nos escondemos e nos ocultamos com medo da rejeição e da perseguição. Não fique com medo, o Senhor é contigo. Seja valente, corajoso.
O alvo final, querido, de ser uma brilhante luz é que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Ao mencionar Pai, Jesus nos faz saber que o Sermão do Monte é para pessoas salvas e regeneradas que têm Deus como Pai. Né? Isso fala lá João 1,12 e Gálatas 4,6. Queridos, as boas obras são o comportamento do povo do reino por meio das quais os homens podem ver a Deus. Nossa luz são as nossas obras e a luz é uma expressão de Deus na terra. Olha só que coisa maravilhosa. Nós podemos ser sal e luz, ser exatamente o que Jesus foi. Jesus está em ti. Jesus está em mim, Jesus está em nós, e nós juntos podemos resplandecer a glória de Deus nesse mundo decaído. Amém, queridos? Glórias a Deus. Que o Senhor fale profundamente mesmo ao seu coração, que o Senhor nos leve a uma mudança mesmo, a não aceitarmos mais misturas, né? Sermos realmente esse sal que dá sabor a esse mundo decaído. Amém? Glórias a Deus. Quero te convidar a baixar a cabeça novamente. Vamos fazer mais uma oração para encerrar esse tempo. Pai, obrigado pela tua palavra. Sabemos, Senhor, que sem o Senhor nós não conseguimos viver isso. Mas com o Senhor vivendo através de nós, é possível. Pai, abençoa a minha vida. Abençoa a vida dos meus irmãos, Pai. Nos faz mesmo luzeiros, Senhor. Nos faz ser sal para esse mundo decaído. Começando, Pai, na nossa própria família, em meio aos nossos familiares, aos nossos companheiros de trabalho, amigos, Paizinho, é isso que nós queremos fazer a diferença. E também em toda a parte do mundo, aonde o Senhor querer nos levar, Pai. Abençoa as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Abraço.